Vai entrando aí, gente. Que susto que eu tomei aqui, Não, é Jesus. porque eu não cheguei a avisar vocês. Que já tava caindo, que já tava Assim, acabando. apertei o X aqui, eu nem sabia. Não, é por isso, gente. Vamos lá. Professora, eu já dei uma pergunta para te falar antes. O que você quer Ah, dizer com contrato social consolidado? contrato social com todas as alterações. Ah, Contrato ele já social que foi alterado. registrado e com todas as alterações. Mas no caso aqui, quem ajuiza essa ação, que vai mostrar esse contrato já consolidado, é o sócio que se retirou, é isso? Ou a sociedade. A sociedade também tem legitimidade para poder mover a ação. Na verdade, a legitimidade ativa, Verônica, está lá no artigo 600 e... É o artigo 600? É, o artigo Isso, acho que 600. 600. Tá? Então, todas aquelas pessoas que estão listadas no artigo 600 têm legitimidade ativa para poder propor a ação. E aí vocês vão ver que a sociedade ela pode tanto ser autora como ré. Né? Ela pode ser autora para poder Seria excluir um sócio, como ela também pode ser ré. Né? No caso, ela ser demandada por um sócio ou pela família de um sócio que está falecido, entende? E aí o que acontece, gente? O que ocorre é que quem for propor a ação tem que tomar esse cuidado de instruir a petição inicial com cópia do contrato social consolidado. E aí, uma outra coisa que vocês têm que ler nas entrelinhas, né? É importante vocês lerem isso nas entrelinhas. Se eu estou falando que é necessário o contrato social, gente, quer dizer que sociedade de fato, por exemplo, não tem como mover a ação de dissolução parcial de sociedade. Por quê? Porque não vai ter contrato social. Vocês lembram que vocês estudaram a sociedade de fato? Então, Ela se eu é tiver... ilegítima? Oi? Ela é ilegítima? Não é que ela é ilegítima, ela não vai ter como mover essa ação, Verônica, por ausência de documento. O contrato social é um documento essencial para mover essa ação de dissolução parcial de sociedade. Então, se eu tenho uma sociedade de fato, por exemplo, sem que haja uma documentação devidamente registrada comprovando essa sociedade, é como se essa sociedade não existisse. Lembra? Vocês têm que lembrar do que vocês já estudaram de pessoa jurídica, né? Lá em teoria geral do direito privado, quando vocês tiveram o primeiro contato com pessoa jurídica, vocês viram que a pessoa física, a pessoa natural, ela é registrada porque ela existe. Já a pessoa jurídica, ela só existe quando ela é registrada. E isso traz uma série de outras implicações que vocês até começaram a estudar a respeito da responsabilidade, né? Porque quando você tem um registro, a responsabilidade é da sociedade em si, não é uma responsabilidade pessoal dos sócios. Então, isso implica em outras questões e isso vai trazer uma implicação na ação de dissolução parcial de sociedade. Por quê? Porque para mover essa ação, necessariamente tem que haver o documento. Se não houver o documento, gente, não tem como mover essa ação. Por quê? Porque o juiz vai intimar, por exemplo, a parte para poder fazer ali a juntada do documento, né? Vai intime-se a parte autora para, no prazo de 15 dias, emendar a petição nos termos do artigo 599, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, trazendo aos autos cópia do contrato social consolidado. Aí a pessoa fala assim, não, mas a sociedade de fato. Não tem jeito de prosseguir a ação. Professora, será que tem A como petição inicial será indeferida e o processo vai ser extinto sem resolução do mérito. ligar o microfone de alguém? Porque tá dando muito barulho aqui no meu fone, eu não tô conseguindo te ouvir mais. Eu vou desligar o microfone dos outros. Melhorou, Verônica? Sim, sim, sim. Eu não tava conseguindo ouvir. Deu pra Tava você me falando. entender? Obrigada. Deu pra você me escutar? Segui. Então, beleza. Tranquilo, gente? Belezinha? Então, isso aí também é uma pegadinha, tá? Tem que tomar cuidado com essa questão da petição inicial necessariamente ser instruída com cópia do contrato consolidado ou do social consolidado, ou com, se for uma sociedade de capital aberto, necessariamente com cópia ali do Estatuto Social, tá? Isso é extremamente importante, tomem cuidado com isso.
Legitimidade ativa, gente, todos os legítimos ativos, ou seja, quem pode ser autor nessa ação. A gente tem ali a previsão no artigo 600 de quem serão os possíveis autores. E aí a gente tem os sucessores do sócio falecido, os herdeiros do sócio falecido, a gente tem o sócio que exerceu seu direito de retirada de recesso, a gente tem o sócio que foi excluído, né? Então a gente tem todas essas possibilidades, a própria sociedade que deseja a exclusão do sócio, tá? Então são as possibilidades de legítimos ativos, legitimados ativos, para poder propor essa ação de dissolução parcial de sociedade. Agora, a questão do legitimado passivo, gente, sempre vai ser ou sócios ou a sociedade, né? Então, assim, é um rol mais restrito, porque não tem como ser outra pessoa, né, gente? É dissolução parcial de sociedade, então não tem como muito fugir disso, em relação à legitimidade passiva. Uma outra coisa, gente, é possível que haja uma compensação em relação ao valor da apuração dos haveres e algum valor que esse sócio deva para a sociedade, tá? E aí eu vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que esse caso aqui que a gente relatou da Cristiele, da Ana Cristina e da Verônica, né? A Ana Cristina, ela resolve sair da sociedade e aí, como não teve um consenso, ela teve que mover essa ação de dissolução parcial de sociedade, pedindo tanto a resolução da sociedade como a apuração dos haveres. Só que acontece que a Ana Cristina, nos últimos 3 meses, ela fez uma retirada maior do que seria o prolabore dela. Então, ela está devendo um dinheiro para a sociedade, ok? E aí, ela moveu essa ação contra a sociedade, visando essa apuração dos haveres. O que é que a sociedade, gente, pode fazer, então, em sede de contestação, para poder tentar fazer uma compensação em relação a esses valores que a Cristiele tem para poder receber? Ela vai alegar em sede, né, de contestação, que existem esses valores em aberto e é possível, gente, inclusive, né, que vamos supor que a Cristiele ela não tenha nenhum dinheiro para poder receber. É possível, ou então que a Cristiele ela tenha ofendido a reputação dessa sociedade. Ao sair, ela acabou espalhando para os 4 cantos do mundo que essa sociedade ela não é séria, que os objetivos não estão sendo bem traçados, por isso que ela está saindo. Fala. Só te interromper um minuto. Pois no não. seu exemplo, você foi explicar, me trocou com a Cristiele. Eu que estou saindo. É você que está saindo. Quem falou mal foi eu. É só para as pessoas não entenderem mal. Né? Não, desculpa. É a Ana Cristina, gente, que está saindo. Obrigada, viu, Ana? Muito obrigada. A Ana Cristina que está saindo, né? E aí a Cristiele e a Verônica vão permanecer na sociedade. E aí o que acontece, gente? A Ana Cristina ela fez retiradas dessa sociedade que foram superiores ao prolabore dela. É possível, então, que seja formulado, gente, um pedido para poder compensar esse valor que a Ana Cristina está devendo para a sociedade? É possível que isso seja feito. De outro modo também, gente, é possível que a sociedade ela formule um pedido de indenização em sede de contestação. Vamos supor que a Ana Cristina espalhou para os 4 cantos que aquela sociedade ela não é séria, que ela não está cumprindo com os objetivos e que por isso ela resolveu sair, né? Plantando uma desconfiança a respeito da reputação daquela sociedade. É possível que a sociedade peça uma indenização para a Ana Cristina? É possível. E aí vocês têm que tomar muito cuidado, tá? Sempre que eu peço alguma coisa em sede de contestação, gente, qual que é o instituto, qual que é a figura que eu utilizo? A gente faz pedido dentro de contestação, na contestação propriamente dita. Reconvenção. Então, leiam nas entrelinhas. É possível reconvenção na ação de dissolução parcial de sociedade? Sim. Professora, mas não está escrito aqui. Tá sim. Está escrito lá no artigo 602, que a sociedade pode formular pedido de indenização compensável com o valor dos haveres a apurar. Então, se ela pode formular pedidos de indenização e vocês sabem que ela, sendo ré, não tem jeito de formular pedido dentro da contestação, ela vai fazer isso através da
reconvenção, que é feita dentro da contestação, né, gente? Mas ela é feita num tópico à parte, dentro da contestação. Né? Eu faço lá da reconvenção um tópico dentro da minha contestação e ali eu exponho os fatos, né, pelos quais eu estou fundamentando esse pedido. Tá? Então, a sociedade ela pode formular esse pedido de indenização, que seria uma reconvenção dentro da contestação, contra a Ana Cristina? Pode, ok? Artigo 602, isso mesmo, Verônica, tá? Artigo 602. Se por um acaso for a sociedade que for a autora, professora, e aí ela pode formular esse pedido de indenização também? Claro, ela vai cumular, na verdade, o pedido de indenização contra o sócio, por exemplo, que ela visa excluir. Vamos supor que descobriu-se que a Ana Cristina fez um desvio dentro da sociedade, que por isso ela está sendo excluída da sociedade. A sociedade move a ação de dissolução parcial contra a Ana Cristina e cumula o pedido de indenização, mas aí isso vai ser feito na própria petição inicial, né? Porque é ela que está movendo a ação. Eu estou falando aqui do caso da reconvenção, se a sociedade, ela, por exemplo, for ré. E aí, ela sendo ré, ela vai poder formular um pedido de indenização que vai ser formulado em sede de reconvenção, tá? Vocês têm que tomar muito cuidado com isso, gente. Por quê? Porque, às vezes, tá de uma forma no Código de Processo Civil, mas vocês, por maldade mesmo, né? Vocês acabam não identificando que se trata de um instituto que vocês já estudaram. E aí, às vezes, a gente cobra de forma diferente na prova e vocês ficam assim, nossa, mas eu nunca vi isso na matéria, mas tá lá. Né? Não tá com esse nome reconvenção, mas está dizendo que ela pode formular pedido em sede de contestação. Pedido em sede de contestação e reconvenção, tá? Então tem que tomar cuidado com isso. Beleza, gente? Vou continuar, tá? Então vamos lá. Aí eu até falei aqui a respeito, né, já da reconvenção e tudo, pedido indenizatório também do sócio retirante. É possível que o sócio retirante ele peça uma indenização também para a sociedade? Também, gente, é possível. E aí, se ele fizer esse pedido, ele vai acumular, né, na própria petição inicial dele, tá? Tranquilamente. Bom, e aí o que acontece? Vamos seguir o procedimento. O réu foi citado, tá? Qual que é o prazo que esse réu tem para poder responder a essa ação? 15 dias, né? E aí, se a gente for analisar o procedimento em si, ele teria duas alternativas, tá? Ele poderia se manifestar expressa e de forma unânime pela concordância da dissolução, como ele poderia também apresentar contestação. Então, ele poderia fazer uma coisa ou outra. Vocês vão verificar que o Código de Processo Civil, não traz a possibilidade da revelia, né? E aí é uma pergunta que eu sei que vocês vão fazer. Professora, tá, mas existe a possibilidade do réu ficar revel, não existe? Existe. E aí, neste caso, a doutrina entende que vai se aplicar a mesma regrinha da manifestação expressa e unânime, tá? Então, havendo revelia, gente, a revelia ela não induz aí um efeito que seria de presunção de veracidade dos fatos narrados pelo autor? Não é o basicamente quem cala consente? Então, a doutrina entende que no caso de revelia se aplica a mesma determinação que a gente vai ver agora, né? Como é que se dá no caso de manifestação expressa e unânime pela concordância na dissolução. Tranquilo, gente? Roberta, mas pois aí não. Nesse caso, se fala de manifestação unânime é quando tem mais de uma parte, mais de um autor, né? Tipo assim. Isso. Mais de uma pessoa, um réu. né? Mais de um réu. Então, por exemplo, sociedade, todos os sócios. Isso. Aí não se exatamente. aplica revelia para um deles. O restante não, é tipo assim? não. Entendi. Não, vamos lá. Se houver contestação, se um dos sócios apresentar contestação, então a gente vai para a regrinha da contestação e o processo segue o procedimento comum. Beleza? Agora, se todos os sócios eles forem a favor da dissolução daquela sociedade, aí então essa sociedade ela vai ser dissolvida, o juiz vai decretar a dissolução dela e não haverá condenação em honorários e as custas processuais elas serão rateadas.
Entendeu? Se vamos lá. Se um dos sócios, vamos lá. Se eu tenho, vamos supor que ficou lá, vou colocar mais gente na sociedade. Ana Paula, a Cristiele e você. E aí a Ana Cristina sai da sociedade, ok? Para poder ter manifestação expressa e unânime, teria que ser todos os sócios, não teria? Então, a Cristiele, você e a Ana Paula teriam que se manifestar expressamente por escrito a respeito aí da saída da Ana Cristina, concordando com essa saída. Entendeu? Se, por exemplo, acontecer de você, Verônica, não concordar, você não se manifestar, então cai na regrinha da contestação. A revelia, gente, ela também não pode ser só de um dos sócios. Ela teria que ser de todos. Então, se todos se manifestarem expressamente ou se todos ficarem revéis, né? Todos ficarem revéus, né? Aí, nesse caso, nessa situação, se a gente tiver revelia ou se a gente tiver a manifestação expressa e unânime, aí o juiz vai decretar essa dissolução e a gente passa, então, para a próxima fase, que seria a apuração dos haveres. E aí, neste caso, não há condenação em honorários e as custas elas seriam rateadas. Se por um acaso acontecer de você responder, a Ana Paula responder e a Cristiele não responder, cai na segunda hipótese, que aí seria, por exemplo, o caso de apresentação de contestação. Se por um acaso, gente, vocês duas concordam e um dos sócios não concordam, segue o procedimento comum. A manifestação... Pode falar. Você está me falando o seguinte, se eu, a Cristiele e a Ana manifestarmos expressamente que a gente aceita pela solução da sociedade, acaba ali. Não é que acaba ali. O procedimento comum. O juiz vai decretar, né, esse fim essa dissolução da sociedade, tá? E aí a gente vai passar para a segunda fase, que seria para poder apurar o valor que a Ana Cristina teria direito, que seria a apuração dos haveres. E aí o importante é que, nesse caso, não vai haver condenação nem em honorários e as custas processuais vão ser rateadas entre vocês e a Ana Cristina. Entendeu? Agora, se por acaso eu me tornei revel, ou seja, eu não apresentei contestação. Segue o procedimento então comum. Significa que não houve essa manifestação expressa. Ok. Tem que ser unânime. Aí, nesse caso, é que vai abrir o prazo para contestação? É isso? É aí que vai entrar a regra da contestação. Vamos lá, peraí. Agora eu entendi o que você está me perguntando. Se, por um acaso, você fica revel e as outras duas pessoas apresentam manifestação expressa e unânime, o que vai acontecer? No caso da revelia, ela é entendida como se você estivesse aceitando. Então, segue o mesmo procedimento. Ou seja, o juiz decreta a dissolução parcial da sociedade, não tem condenação em honorários, tá? As custas vão ser rateadas e a gente passa para a apuração dos haveres, ok? Não, eu te entendi. Se acontecer, que aí talvez seja também uma outra pergunta, uma outra dúvida sua. Se você apresenta contestação e as outras duas sócias manifestam expressamente pela concordância da dissolução, segue o procedimento comum. Se, por exemplo, acontece, gente, de uma das sócias ser revel e as outras duas apresentarem contestação, vai seguir o procedimento comum. Se acontecer de uma das sócias manifestar expressamente concordância, uma sócia ficar revel e a outra sócia apresentar contestação, segue o procedimento comum. Entenderam? Basta uma contestação para o procedimento comum. Se tiver uma contestação, vai para o procedimento comum. Tá? Se, no entanto, tiver manifestação expressa e unânime, ou se por um acaso tiver manifestação expressa e unânime e revelia, que seria basicamente, né, é entendido pela doutrina como se fosse uma manifestação expressa e unânime, gente, aí nesse caso o juiz decreta a dissolução parcial da sociedade, não vai haver necessidade da condenação dos honorários por expressa disposição da norma, da lei, tá? E aí as custas elas vão ser rateadas e passa para a segunda fase. Entendeu? Consegui? A famosa quem cala consente mesmo. Exatamente, tá?
Então, se dois concordarem expressamente, né, concordarem ali com a dissolução e um ficar revel e não tiver mais nenhum outro sócio, o juiz vai decretar a dissolução parcial da sociedade. Se um fica revel, um expressa manifestamente ali, manifesta expressamente a vontade de dissolver e o outro apresenta contestação, como essa manifestação ela não é unânime, então vai para o procedimento comum, tá? Então, se tiver uma contestação, vai para o procedimento comum. Isso é muito importante, gente. Por quê? Porque essa manifestação ela tem que ser unânime, tá? Todo mundo concordando. Ou manifestação unânime mais uma revelia. Fala, Cristiane. Fala, Ana. É Ana ou Cristiane? É Cristiane. Oi, fala, Cristiane. Tá, você tá falando só então nessa questão dessa diferença de procedimento comum para procedimento especial, que pelo que eu entendi, isso. Procedimento comum não seria isso que a gente está vendo. A gente está vendo um caso especial, um procedimento especial, que seria na dissolução parcial da sociedade. Vamos lá, não. Vai acontecer. Deixa eu te explicar. É o seguinte: dentro do procedimento especial de dissolução parcial da sociedade, quando a gente tem a citação do réu, podem acontecer algumas situações. O réu devidamente citado, os réus, né? Devidamente citados, eles têm algumas alternativas. Primeira alternativa, concordância expressa e unânime, todo mundo concordando pela dissolução da sociedade. Essa é a primeira situação. Segunda situação, alguns sócios concordam concordam ali, mas se manifestam expressamente pelo fim da sociedade, né? pela dissolução parcial da sociedade, tá? Não pelo fim da sociedade, né? Mas pela dissolução parcial da sociedade, e um réu, por exemplo, fica revel. Esse réu que fica revel, gente, é tido como se ele estivesse concordando tacitamente, né? Porque entra naquela regrinha da presunção de veracidade dos fatos narrados pelo autor, tá? Então, isso também cai na possibilidade aí do juiz decretar essa dissolução parcial e aí a gente já ir para a segunda fase, né, do procedimento, que seria a apuração do quantum devido. No entanto, se houver a apresentação de contestação pelos sócios, por exemplo, ou por um dos sócios, se ele apresentar contestação, nesse caso segue o procedimento comum. Em qual sentido que vai seguir o procedimento comum? Depois da contestação vai ter vista de réplica, depois da vista de réplica a gente vai ter as providências preliminares, aí a gente vai ter o julgamento conforme o estado do processo e aí a gente vai ter uma sentença. Entendeu? Entendi. Nesse caso, então, pelo exemplo que você está dando, é quando o sócio que quer sair, que entra nesse caso, porque você falou dos réus, quando eles não concordam. Isso, eu estou dando o exemplo do sócio que quer sair entrando. Ah, não, entendi. Tá? E aí, nesse caso, se os sócios, né, que permanecerem na sociedade, algum deles apresentar contestação, ou todos eles apresentarem contestação, ou a sociedade em si apresentar contestação, aí vai seguir o procedimento comum. Mas como assim vai seguir o procedimento comum? Quer dizer que vai ter audiência de conciliação ou mediação? Não, não é isso, gente. Vai seguir o fluxo do procedimento comum, ou seja, depois da contestação, a réplica, depois da réplica, né, o juiz analisa o processo, verifica se já pode julgar, se já está pronto para julgar, se há necessidade de designação de audiência ou não, produção de prova, e aí a gente tem a sentença, entendeu? É nesse sentido que seria seguir o procedimento comum. Porque o procedimento especial, tecnicamente, pelo que eu estou entendendo, ele ajuda a ser rápido esse processo. Exatamente. Não passa por todo esse outro procedimento, ele é mais direto. Exatamente, né? Exatamente. E aí, assim, vai acabar sendo um pouquinho mais demorado, né? Porque aí eu vou ter todas essas fases do processo. Se vocês puderem acompanhar pelo fluxograma que eu disponibilizei para vocês, gente, fica mais fácil, tá? Porque aí vocês vão ver exatamente essas possibilidades que eu coloquei para vocês em relação à questão da manifestação expressa e unânime pela dissolução parcial ou no caso da revelia. Eu acho que vai ajudar um pouquinho. Quem tiver possibilidade, quem não tiver também não tem problema não, que dá. Eu imagino que vocês vão conseguir entender. Tranquilo, gente? Posso seguir? Tranquilo. Obrigada, professora. Nada. Então, vamos lá. Retomando, tá?
Então, houve a citação dos réus, né? Que seriam sócios. Então, no caso que eu coloquei para vocês, Ana Cristina está saindo da sociedade e ela move uma ação em face dessa sociedade, né? Dos sócios. E aí, o que acontece, gente? Os sócios todos são devidamente citados e aí todos eles concordam de forma expressa pela dissolução parcial. Se a gente tiver manifestação expressa e unânime de todos os sócios, vai acontecer, então, a dissolução parcial dessa sociedade, o juiz vai decretar essa dissolução e vai passar já para a fase da liquidação. E aí, neste caso, não há condenação em honorários e as custas vão ser rateadas. Mesma situação, se parte dos sócios apresenta manifestação expressa e unânime e a outra parte fica revel, vai acontecer a mesma coisa. Por quê? Porque nesse caso é encarada aquela situação, quem cala consente, né? E aí a gente tem a presunção de veracidade dos fatos narrados pelo autor. Então, de acordo com a doutrina, a revelia se enquadra aí na situação de manifestação expressa e unânime, traria por analogia os mesmos efeitos, ok? No entanto, gente, se nós tivermos a apresentação de contestação, aí neste caso vai seguir o procedimento comum, ou seja, réplica depois da apresentação da contestação, o autor ele vai ser intimado para apresentar réplica, depois disso julgamento conforme o estado do processo, né? Com produção de prova, e aí o juiz vai verificar se há necessidade de audiência ou não. Na grande maioria dos casos não há necessidade de audiência, porque não tem necessidade de colher depoimento pessoal do autor nem do réu, e nem, assim, muito menos por parte do testemunha, então o juiz ele já sentencia sem a necessidade da audiência. Uma coisa que é muito importante, gente, tá? Extremamente importante. Se por um acaso a gente tem essa figura aí da manifestação expressa e unânime pela concordância da dissolução. Isso traduz o quê? Vocês já estudaram isso em processo de conhecimento, com um nome específico. Quando o réu ele é citado, ele tem algumas alternativas. Ele pode contestar, ele pode apresentar reconvenção, ele pode também fazer mais o quê? Ficar inerte? Pode ficar inerte, mas além de ficar inerte, o que ele pode fazer? Nossa, Roberta. Vocês lembram de algo chamado reconhecimento da procedência do pedido? Não me lembrar isso não. Isso, gente, pois é, mas tem que lembrar por quê? Porque as questões são maldosas. E nem sempre numa prova vocês vão ver dessa forma, manifestação expressa e unânime. Vocês podem ver, gente, escrito, né? Isso escrito de outra forma, como reconhecimento da procedência do pedido. Se eu estou reconhecendo a procedência do pedido, gente, eu estou vindo perante o juiz e falando assim, não é isso mesmo. Ele tem razão, eu tô de acordo. Isso é reconhecer a procedência do pedido, tá? Então, assim como a gente tem que ter o cuidado, né? Quando eu falei para vocês a respeito do pedido sendo formulado em sede de defesa, que seria ali o Instituto da Reconvenção, aqui também vocês têm que saber ler nas entrelinhas. Então, se eu estou falando de uma manifestação expressa e unânime, eu estou falando do reconhecimento da procedência de um pedido, tá? Então, havendo reconhecimento da procedência do pedido por parte de todos os réus, ou havendo por parte de alguns réus e os outros ficando revéus, né? Revéis, eu sempre confundo, gente. Incidindo nos efeitos da revelia, né? Eu prefiro falar dessa forma porque eu não erro, tá? Nesse caso, o juiz ele decreta a dissolução parcial da sociedade, vai passar para a apuração dos haveres, que seria uma segunda fase do procedimento, que seria basicamente uma fase de liquidação, para poder apurar o quantum devido a esse sócio que está saindo da sociedade, e não haverá condenação em honorários, e as custas elas vão ser rateadas, tá? Isso é muito importante, gente, porque geralmente quando tem reconhecimento da procedência do pedido, gente, quem reconhece a procedência do pedido é que arca com honorários e com custas, né? E aí, nesse caso especificamente, não. Por quê? Por expressa disposição legal. Havendo reconhecimento da procedência do pedido, ou mesmo havendo revelia, gente, não haverá pagamento de honorários
e as custas vão ser rateadas. Então, assim, são alguns detalhes que vocês têm que prestar bastante atenção. Que aí é onde que vocês caem, né? Revés. Muito obrigada, viu, Natália? Valeu, tá? Estamos chegando nos 10 minutos finais, gente. Roberta, qualquer coisa eu abro outra reunião. Fala. Aqui no último pontinho da citação e resposta, tá assim, ó. E numa venda não é expressa e tampouco a contestação. Isso. Que seria a revelia. Isso daí, isso é revelia, né? É. Beleza. Aí vamos aplicar essas duas regras que você falou aí. Isso, vai aplicar a mesma determinação prevista para manifestação expressa e unânime. Dissolver a sociedade por decisão interlocutória de mérito. Isso. Beleza. Tá? E aí, gente, uma outra coisa que é importante também destacar. Na verdade, essa questão de dissolver a sociedade por decisão interlocutória de mérito, isso é um posicionamento do Daniel Amorim, tá? Os demais doutrinadores entendem que se trata de uma sentença. Porque ela tem cunho, ela tem cunho constitutivo. Ela dá forma assim, né, ao processo. O Daniel Amorim, ele tem esse posicionamento isolado, dizendo que o final desse procedimento, ele se encerraria com uma decisão interlocutória de mérito, tá? Mas ele é um posicionamento isolado, né? Todos os demais doutrinadores, eles colocam que isso vai ser resolvido através de uma sentença. E eu concordo com os demais doutrinadores, gente, vou explicar para vocês por quê. Então, em regra, aqui cairia até agravo de instrumento, né? Nem cairia. Pois é. E aí, o que acontece? Tem uma outra questão também. Seria uma decisão interlocutória, gente, com fins constitutivos. Olha como que isso seria complicado. E assim, o próprio artigo, gente, ele é bem claro. O juiz decretaria a dissolução parcial da sociedade. Se ele está decretando, gente, isso é um provimento de cunho constitutivo, né? E isso seria uma sentença, tá? Então, assim, ele é um posicionamento isolado, o Daniel Amorim, né? E eu acho que é importante a gente ressaltar isso. Eu gosto de colocar isso no material, porque eu acho que é interessante vocês terem posicionamentos diferentes e saberem que existe uma posição diferente, tá? Mas ele é uma posição isolada e nesse ponto eu discordo dele, exatamente pela natureza constitutiva e referente a ser um provimento de cunho, de uma decretação aí dessa dissolução parcial de sociedade. Então, é uma sentença. E outra coisa também, até mesmo se a gente for pensar no procedimento, logo depois disso, a gente iria para a fase da liquidação, que seria a apuração dos haveres. Isso acontece no processo. A gente estudou isso no semestre passado. Né? Se a gente não tem como a gente fazer, por exemplo, um cumprimento de sentença se a gente não tiver um título líquido e certo. Então, assim, não teria nenhum problema em você partir para a fase de liquidação logo depois da sentença, tá? Então, assim, é um posicionamento isolado, tá, gente? Mas eu acho interessante a gente colocar isso no material para vocês verem posicionamentos diferentes, né? Belezinha, queridos? Tranquilo? Então, vamos lá. Aí a gente entra, então, na segunda fase do procedimento, né? A gente já teve a dissolução parcial da sociedade, agora a gente vai para a apuração dos haveres, né? Essa apuração, gente, ela tá prevista lá no artigo 604 do Código de Processo Civil, tá? O juiz, ele vai ter que fixar a data da resolução da sociedade e para auxiliá-lo, né, a fixação dessa data, ele vai recorrer ao artigo 605, tá? E se vocês forem ler a redação do artigo 605, gente, ela é uma redação bem óbvia, né? Se for, por exemplo, o caso de falecimento do sócio, qual que é a data que vai ser considerada para a resolução da sociedade? A data em que a pessoa morreu. Não tem jeito de ser outra data, né? Se, por exemplo, for retirada imotivada, o 60º dia seguinte ao ato do recebimento da notificação desse sócio. Se, por exemplo, for recesso, o dia do recebimento da notificação desse sócio. Se for hipótese de retirada por justa causa, né, da sociedade por prazo determinado ou exclusão social, exclusão do sócio.
de forma judicial, o trânsito em julgado da decisão, se for exclusão extrajudicial, o dia, né, a data da assembleia ou da reunião em que essa exclusão foi realizada. Então, gente, para poder fixar a data da resolução da sociedade, basta o juiz recorrer ao artigo 605, que ele vai conseguir ter o parâmetro para poder estabelecer a data da resolução. E aí, esse não é nenhum problema, tá, gente? A questão maior é a apuração dos haveres. Como que é que o juiz ele vai fazer para apurar esses haveres? Primeira coisa que ele vai fazer é olhar no contrato social se tem algum dispositivo que prevê como que vai ser feita essa apuração dos haveres. Então, se tiver no contrato social, o juiz ele vai seguir exatamente o que está no contrato social para poder fazer essa apuração dos haveres. Se não tiver, gente, né, nada previsto, em caso de omissão, o próprio juiz ele vai fixar como que vai ser realizada essa apuração dos haveres. E aí, gente, pode ser necessário, na grande maioria dos casos é necessário, que haja a participação de um perito, tá? Para poder auxiliar nessa apuração dos haveres, para poder verificar qual que vai ser a cota-parte, né, que esse sócio que saiu, que faleceu, terá direito a receber. E aí, havendo a necessidade dessa perícia, gente, existe um outro requisito. Esse perito, ele sempre que possível será um especialista em sociedades. Então, ele vai ser um contador, né, um contabilista com experiência em sociedades. Por quê? Porque é algo muito específico. Tá? Ele vai ter que pegar os livros, gente, os balancetes da sociedade para poder fazer ali uma leitura e saber qual que é o valor exato que esse sócio que saiu da sociedade ou que faleceu teria direito a receber. Então, é algo muito específico. Então, além de ser um contador, sempre que possível, esse contador é recomendável que esse contador seja especialista em sociedade. Exatamente para poder... Fala, Verônica. Tem uma dúvida aqui. Quando você fala assim, a primeira parte é o juiz fixar a data da resolução da sociedade. Isso, ele vai lá no artigo 605. Isso. Essa resolução da sociedade é assim que ela for alterada. Então, por exemplo, seria hoje... a data em que vai haver alteração no contrato social. E aí, então, se hoje alterar, começa a valer de hoje para apurar os haveres. De hoje para trás, na verdade, né? E vai ser a data em que você vai ter a alteração contratual e, além disso, você também tem a questão da responsabilidade desse sócio. Porque enquanto ele estiver figurando no contrato social, ele tem responsabilidade pelos atos praticados pela sociedade. Entende? Então, essa data da resolução, né, parcial dessa sociedade, ela é muito importante por conta de ter um reflexo patrimonial, mas além desse reflexo patrimonial, a gente também tem a questão da responsabilidade, tá? Então, essa alteração contratual, ela traduz aí vários outros aspectos. Tem um aspecto patrimonial, mas tem um aspecto também da responsabilidade. Eu vou ter que abrir outra reunião. Vou abrir mais uma, tá? Vou mandar o link para vocês, que estamos no minuto final, tá bom? Estou abrindo mais uma reunião. Não fujam, tá? Não pode fugir. Beijo. Beijo.